Olá, tem um versículo no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, que diz: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus falou esse versículo. E muitas pessoas têm dado datas para a vinda de Jesus e têm caído do cavalo. No meio evangélico, pelo menos 2 pessoas eu vi que deram datas para a vinda de Jesus e fracassaram. Uma delas é uma pastora chamada Valnice Milhomens, que profetizou a vinda de Jesus para o ano 2007. E Jesus não voltou e ela caiu no descrédito. Outro missionário também chamado Miranda Leal, se não me engano, disse que Jesus voltaria no ano 2000 ou antes disso. Só sei de uma coisa, que ele falhou também na sua previsão. Nostradamus também, os nostradamistas enfatizavam muito o ano 2000 como o ano do fim do mundo. No entanto, já estamos no ano 2015 e o mundo continua como está. E agora os nostradamólogos já caíram em descréditos também. Já caíram em descrédito porque deram datas, previram o fim do mundo, predizeram o fim do mundo e, no entanto, as suas previsões não deram certo. E também os líderes das testemunhas de Jeová são dados a datas e deram várias datas para alguns acontecimentos escatológicos relacionados com o fim dos tempos e que não se cumpriram. E nenhum movimento da atualidade profetizou falsamente tanto quanto a organização das testemunhas de Jeová. Ou seja, a organização das testemunhas de Jeová bateram o recorde de profecias falsas. Essa marca está presente ao longo de sua história. Se você examinar a história das testemunhas de Jeová, verá que elas profetizaram muitas coisas falsas que não se cumpriram. Aliás, foram os seus líderes que profetizaram. A Sociedade Torre de Vigia. A Bíblia diz sobre o falso profeta: quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Rousseau profetizou que a Batalha do Armagedon seria em 1914. Ele profetizou a Batalha do Armagedon para 1914 e não aconteceu nada do que ele profetizou. Profetizou que até esse ano viria um tempo de tribulação tal qual nunca houve desde que a nação. Ele também profetizou que nesse tempo se daria aquilo que é chamado de grande tribulação. Também não aconteceu. Os judeus seriam restaurados, os reinos gentios seriam quebrantados em pedaços como um vaso de oleiro, e os reinos deste mundo se tornariam do Senhor e do seu Cristo. Tudo isso ele profetizou e nada disso aconteceu. Rousseau dizia em suas publicações que se tratava de data estabelecida por Jeová. Ele dizia que foi Jeová quem estabeleceu essa data que ele deu, de 1914. Ele tinha a prepotência de se colocar como um profeta inspirado, como os profetas das Escrituras e os apóstolos eram inspirados por Deus. Só que os profetas e os apóstolos nunca profetizaram mentira. Todas as profecias que foram dadas pelos profetas se cumpriram ao pé da letra. Inclusive, muitos dividem o livro de Isaías em 1º Isaías e 2º Isaías, porque do capítulo 40 de Isaías até o 66 tem muitas profecias que se cumpriram na história, mas os céticos liberais não aceitaram, eles não aceitam o sobrenatural nas Escrituras, então não aceitaram que Isaías pudesse ter profetizado coisas muito
muito posteriores ao seu tempo, ou seja, a profecia é isso mesmo, é profetizar algo para o futuro, e eles querem dividir o livro de Isaías em primeiro e segundo Isaías e chamam a parte do capítulo 40 até o 66 de Deutero Isaías. No entanto, nunca ficou provado esse autor anônimo, e se houvesse mesmo dois autores do livro de Isaías, com certeza os judeus teriam guardado o nome do compositor da segunda parte. E até hoje nunca se descobriu o nome desse autor, e até mesmo Jesus falou que o livro de Isaías foi escrito por Isaías mesmo. É só nós olharmos as referências nos evangelhos. Então é isso, as falsas profecias estão aí. Ele falava em nome de Jeová e nada absolutamente se cumpriu. Então ele foi um falso profeta. Chegado o referido ano, nada aconteceu. Daí quando chegou o ano de 1914, nada aconteceu. Então o que Russell fez? Ele refez os cálculos e profetizou para 1915. Ele restabeleceu o cálculo. Então, e no ano de 1915 nada aconteceu. No fim, o mundo acabou somente para Russell mesmo, porque no ano de 1916 ele morreu. A crença de que os tempos dos gentios terminariam em 1914 foi invenção de John Aquila Brown, na Inglaterra, publicado em 1823. E essa profecia falsa de 1914 não se originou em Russell, foi outra pessoa quem a formulou, e Russell copiou de Brown. Ele copiou desse homem chamado John Aquila Brown, que na Inglaterra publicou em 1823 essa falsa profecia. Nelson H. Balbour trouxe essa ideia de Brown e Russell usou nas suas publicações. Então ele usou uma ideia de outra pessoa, até ele mesmo foi enganado por essa outra pessoa e profetizou. Aí ele colocou como se a profecia fosse dele e fosse em nome de Jeová. E como não se cumpriu, é uma falsa profecia. Nelson H. Barbour trouxe essa ideia de Brown e Russell usou nas suas publicações. Rutherford protelou essas datas e marcou o fim de todas as coisas para 1918 e para 1920. Rutherford sucedeu a Russell na presidência da Sociedade Torre de Vigia. Ele também marcou a data, só que dessa vez ele marcou para 1918 e 1920. Isso ele colocou na sua obra, na obra de Rutherford, O Mistério Consumado. Ao longo de todos esses anos, a Sociedade Torre de Vigia conseguiu transformar o ano de 1914 de ponto de chegada para ponto de partida. Eles transformaram 1914 de ponto de chegada para ponto de partida, pois os testemunhas de Jeová começam dizendo que 1914 para as atuais testemunhas de Jeová começou tudo, ao passo que eles diziam que em 1914 tudo iria acabar. Para as atuais testemunhas de Jeová, tudo começou em 1914, ao passo que Russell divulgava largamente em suas publicações o ano de 1914 como o fim de todas as coisas. Russell dizia que o ano de 1914 era o fim de todas as coisas. As atuais testemunhas de Jeová dizem que começou o reinado de Cristo em 1914. Vá entender. Bom, vamos ver também. Rutherford também refez o cálculo e estabeleceu o ano de 1925 como o início do milênio. Nós vemos 1914, 1915, Russell morreu em 1916, depois 1918, 1920, e agora Rutherford refez o cálculo novamente e depois para 1925, início do milênio. Olha quantas datas falsas. Por isso que eles bateram o recorde de profecias falsas.
Esta profecia se encontra no livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, traduzido para 30 línguas, com tiragem de 3.500.000 exemplares. No livro O Mistério Consumado, há a profecia do Armagedon para 1918 e que as repúblicas desapareceriam da Terra até 1920. As repúblicas, nós vemos que ainda continua tendo o governo republicano, democrático, republicano, então são profecias falsas. No livro Filhos, escrito também por Rutherford e publicado pela Sociedade Torre de Vigia, está a profecia do Armagedon para 1941. Misericórdia, dali agora já pularam de 1925 para 1941. Vai passando o ano e o tempo é o pior inimigo dos falsos profetas, porque em 1941 também não aconteceu nada. Esse mesmo livro ensinava que os jovens não deveriam se casar, que esperassem para se casar só depois do Armagedon. Então eles ficaram esperando para se casar só depois do Armagedon. Os jovens que estavam noivos nessa época se casaram, eles seguindo o conselho de seu líder Rutherford, eles começaram a usar métodos anticoncepcionais, porque seria mais aconselhável esperar o Armagedon, a destruição de todas as coisas, uma espécie de terceira guerra mundial, para depois ter filhos no novo céu e nova terra, né? Ou melhor, no milênio deles. Bom, em 1946 a organização lançou o livro A Verdade Vos Tornará Livres. Nele está a base da profecia do Armagedon, pasmem, para 1975. Eles não davam o braço a torcer nas suas falsas profecias. O sucessor de Knorr, Frederick W. Franz, na época vice-presidente, encarregou-se de propagar tal profecia. O que se falou sobre 1975 foi muito mais do que se escreveu. Falaram mais do que se escreveu sobre 1975. Muitos venderam propriedades, outros abandonaram estudos e carreira profissional e nada aconteceu. O resultado para os fiéis sempre era trágico, né? E sempre é trágico. Muitos venderam propriedades e ficaram preparados mesmo, porque eles acreditaram piamente nas palavras dos seus líderes. Entretanto, nada aconteceu. Depois profetizaram que o trabalho de pregação terminaria no século XX. Agora já partiram para o século XX. E uma profecia atrás da outra, uma profetada atrás da outra sendo derrubada por não se cumprirem, por falta de cumprimento. Depois profetizaram que o trabalho de pregação terminaria no século XX. Já estamos no século XXI e ainda tem muitos TJs para lá e para cá, levando a sua, entre aspas, mensagem do reino. Raymond era um dos que não concordava com isso. Raymond Franz era o Norte. Mas o que ele fez? Ele não concordava, mesmo sendo membro do corpo governante na década de 70. Knorr parece que não se importava muito com essa profecia, mas na qualidade de presidente permitiu tal divulgação e consentiu tudo isso. Ele não se importava muito crédito à profecia, o Knorr, mas ele, como presidente da associação, ele resolveu deixar isso correr solto. E qual foi a reação da Sociedade Torre de Vigia diante das falsas profecias? Eles responsabilizaram os testemunhas de Jeová por transmitir mensagens falsas. Ou seja, é como que a pastora Valnice Milhões profetizou a vinda de Jesus para o ano 2007. De repente 2007 chegou e não se cumpriu a profecia. O que ela fez então? Ela jogou nas costas dos membros da igreja. Não fui eu quem profetizou, ela diria, mas foram os membros da igreja quem profetizou essa falsa profecia. Foi isso que os líderes das testemunhas de Jeová fizeram. Lançaram na costa dos testemunhas de Jeová essa falsa profecia.
Numa de suas publicações, afirma: as testemunhas de Jeová, devido ao seu anseio pela segunda vinda de Jesus, sugeriram datas que se mostraram incorretas. Despertai, 22 de 3 de 93, página 4, a revista Despertai. Então agora, quem é o culpado? Agora são as testemunhas de Jeová, porque estavam muito ansiosas pela vinda de Jesus, então resolveram marcar uma data, mas não é isso. Foi a Sociedade Torre de Vigia quem apareceu com essas ideias de marcar datas para esses acontecimentos escatológicos. Isso nos parece desrespeito e falta de consideração com as testemunhas de Jeová. Eles não respeitam as suas ovelhas, porque jogaram na costa das ovelhas os erros dos pastores. Russell Rutherford e Frederic Franz inventaram todas as falsas profecias e criaram essas falsas expectativas entre as testemunhas de Jeová. Escreveram muitos livros e artigos, publicaram na revista Sentinela e em outras publicações sobre a data e sobre o evento. Primeiro eles marcaram o Armagedon, as datas para o Armagedon. 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975 e até agora não aconteceu o Armagedon. Eles foram os únicos responsáveis pelo desapontamento, tristeza e pela ruína de inúmeras testemunhas de Jeová que confiaram na organização e nos seus líderes. Agora vem lançar a culpa sobre as testemunhas de Jeová? Se você quer saber mais sobre os bastidores da Sociedade Torre de Vigia, leia o livro de Raymond Franz, Crise de Consciência, que foi do corpo governante e que saiu de lá por uma crise de consciência, como é o nome do livro. Que se pese as divergências doutrinárias entre as testemunhas de Jeová e nós. Apesar de nós sermos divergentes na doutrina das testemunhas de Jeová, reconhecemos que são boas pessoas, são um povo ordeiro, um povo temente a Deus, apesar de estarem sendo ensinados errado, são gente boa, não são bichos, não são monstros. Eles apenas creem no que os seus líderes falam e são muito zelosos, né? Mas como os judeus do tempo de Paulo, eles têm zelo, mas sem entendimento. O problema é que elas estão no engano e tudo o que fazem é sobre o terror psicológico. Eles sofrem um terror psicológico, até mesmo para sair entregando as suas literaturas de casa em casa ou vendendo, elas sofrem um terror psicológico, porque se elas não fizerem isso, são rebaixadas à classe de servos inúteis. O mínimo que a organização deveria ter feito era um pedido público de desculpas, mas é mais fácil culpar os outros. É bem mais fácil culpar os outros do que pedir desculpas. E eles falam que foram datas incorretas. Eles falam profecias falsas, recebe o eufemismo de datas incorretas. Não é datas incorretas, são profecias falsas mesmo, e os falsos profetas não devem ser dignos de crédito, pois os falsos profetas levam as pessoas para a perdição. De qualquer maneira, falsas profecias não são datas incorretas. A Bíblia diz que falso profeta é aquele que prediz algo em nome de Jeová sem que tal palavra se cumpra. Se uma pessoa profetizar algo em nome de Jeová e isso não se cumprir, ele não deu uma data incorreta, ele profetizou falsamente. Eles usam um recurso de nova luz que um colega meu chamado, apelidado de Chila, Luiz Carlos Gonzalez Chinchila, chama de pisca-pisca, porque é uma mudança atrás da outra de doutrinas. Eles, quando se veem que caíram numa contradição em um ponto, eles partem para dizerem que receberam uma nova luz e que essa nova luz fez com que eles reconhecessem que a outra luz anterior não estava tão correta assim. Ou seja, eles usam esse recurso para justificar as falsas profecias, usando o versículo de Provérbios 4:18. A luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ficar dia perfeito. Mas eles mesmos dizem numa das obras deles
que uma nova luz não pode ofuscar a anterior. Mas o que acontece no meio deles é isso. Quando eles erram numa profecia, eles dão outra data, e quando eles veem que não dá para manter uma tradução espúria, quando não dá para manter uma versão teológica, porque já apareceu o absurdo, eles dizem que receberam uma nova luz e mudam de opinião. Eles mudam de opinião, mas para não dar o braço a torcer, dizem que receberam uma nova luz. Bom, aqui está este vídeo que eu passei, usei documentos, muitos são contra usar documento, mas a história está nos papéis. A história não é oral, não é somente oral, ela está nos papéis também. Quando temos documentos que comprovam o que estamos dizendo, devemos falar. E se alguém duvida que é isso mesmo, procure pesquisar direito a história das testemunhas de Jeová e verá que elas, modo de dizer, né, os seus líderes realmente propuseram falsas profecias e depois, para justificar, jogaram a culpa nas costas das suas ovelhas, as testemunhas de Jeová, e também, ao invés de reconhecerem que era uma falsa profecia, simplesmente disseram que eram datas incorretas. Deus abençoe sua vida e medite sobre isso. Em nome de Jesus. Amém.